e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, MRV, mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis, é para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária, nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Grupo GP Exclusive, toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora, construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança, aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia. Sábado, 16 de outubro, o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. Erro médico e problema com plano de saúde. Você já passou perrengue com uma dessas situações? Vamos falar tudo sobre esse assunto no programa de hoje. Aqui no estúdio, com muita honra, recebo as advogadas especialistas no direito médico, Viviane Olímpio e Daniele Almeida. Está procurando por imóvel? No giro de ofertas, a gente apresenta oportunidades imperdíveis, claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje sobre modalidades que melhoram o mercado imobiliário durante a pandemia da Covid-19. Quer participar ao vivo com a gente? Envia sua mensagem para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, pega papel e lápis. 83 para quem está assistindo pelo portal T5 ou fora da Paraíba. 99854-2857. Eu vou repetir. 99854-2857. Manda as mensagens que eu estou aguardando. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. O PROCON de João Pessoa tem recebido muitas reclamações de usuários de plano de saúde que não conseguem aprovação de procedimentos, principalmente cirurgias. Algumas pessoas resolvem ir à justiça para garantir assistência médica. É um absurdo, mas é uma verdade. É o caso da dona Itacira. Ela está precisando fazer uma cirurgia cardíaca de urgência, mas o plano não autorizou. Acompanhe tudo com Everton Correia. Veja. Dona Itacira, 74 anos. Com a idade não chegaram só cabelos brancos, mas também problemas de saúde que já se mostram presentes todo dia. Canseira e uma dor em cima do peito esquerdo, passa para as costas. Das costas vem direto aqui entre o direito e o esquerdo. Aquelas facadas bem finas. Se eu não me sentar, eu acho que eu caio. Foi em busca de diagnóstico no início do ano. Com a ajuda da filha e de um cardiologista, descobriu que precisa urgentemente fazer uma cirurgia. Ela tem plano, mas quem disse que o convênio se comprometeu em cobrir? É revoltante. Eu acho que todo mundo tem revolta. Se você pensa que no fim da vida ia ter um direito a alguma coisa e não ter, né? Se paga um plano de saúde querendo ter esse conforto. E na hora que você mais precisa, eles lhe negam esse direito com a resposta de que você passou da idade de ter esse direito. Mas de cobrar, não passou. É isso que revolta. Porque eles alegam, no caso da minha mãe, que ela passou da idade e o risco da cirurgia é maior. Mas eles não alegam na hora de cobrar de nenhum paciente que existe isso. Já com os laudos, elas decidiram entrar com processo para tentar na justiça o direito de ter um procedimento de colocação de válvula no coração para ter um melhor fluxo. O objetivo delas é a cirurgia com método menos invasivo, com um catéter que vai pela virilha até o coração, sem abertura de tórax. É uma coisa que vai ajudar mais o paciente
até um retorno, porque muitas vezes você não morre da cirurgia, durante a cirurgia, você morre do pós-operatório. Então, é isso que o pessoal tem que entender. Para a qualidade de vida de uma pessoa de idade que é obesa e hipertensa, ou qualquer outra, se você também não for obeso, mas se você for magrinho demais, uma cirurgia que abre o seu peito, corta os ossos do tórax para poder chegar até o seu coração, não existe, né? Não tinha nem o que ser pensado. Eles me passaram mais de mês para me dar uma resposta negativa. E eu vou lhe dizer, eu entrei, sim, na justiça, entrei. Porque até os auditores do próprio convênio, quando eu chegava, mais de um foi lá tentar, na parte financeira para liberar, e não liberou. E eles disseram, eu não quero me prejudicar, mas vá atrás dos seus direitos. Reclamações por casos parecidos têm chegado ao PROCON de João Pessoa. É corriqueiro no nosso atendimento nós recebemos consumidores questionando ou reclamando de negativas de atendimento ou de autorização para procedimentos médicos, hospitalares ou não, até mesmo exames, por parte dos planos de saúde. É importante que o consumidor busque a solução que dependa do caso concreto dele. A justiça, em se tratando de um procedimento cirúrgico de urgência, ela vai conseguir dar uma solução imediata, cautelar ao problema, enquanto que o PROCON, ele precisa e deve ser buscado pelos consumidores para garantir a efetiva punição da empresa e o ressarcimento em caso de o consumidor já ter arcado com os valores necessários para a realização desse procedimento de saúde. O plano de saúde ele tem direito de dizer não para o cliente? Não, ele não tem direito, a não ser, tem as exceções, como eu falei, que o tratamento ou o exame seja experimental ou se estiver no prazo de carência regulamentado em lei. Dona Itacira e a filha, Irani, vão seguir persistindo. Infelizmente, a gente tem que ter um plano de saúde. O da gente é o que é mais usado aqui dentro de João Pessoa, já pensando na facilidade da situação. Mas eu rogo a Deus que eles tomem consciência e assim, eu confio na justiça de Deus e na dos homens ainda. Erro médico e plano de saúde. Você já teve problema algumas dessas situações com plano de saúde, com erro médico? É do que vamos falar agora no programa de hoje. Aqui no estúdio, ao vivo, eu recebo as advogadas especialistas no direito médico, doutora Viviane Olímpio e doutora Daniele Almeida. Interage com a gente, manda uma mensagem, beijos, abraços, fotos, através só de mensagem do WhatsApp, o número, vou repetir, anota aí, 99854-2857. Obrigado pela grande audiência, já está chegando muitas mensagens. Bom dia, doutora Viviane, doutora Daniele, muito obrigado. Tema muito delicado, mas que a gente tem que enfrentar. Por isso que o programa nosso aqui é um programa de grande audiência num dia de sábado e ao vivo. Doutora Viviane, a maioria, né, dos resultados indesejados dos procedimentos médicos, eles podem ser considerados erro médico ou não? Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Romo. Bom dia, telespectador. É muito importante, né, esse momento. E agradeço também a presença aqui da doutora Daniele, a gente poder falar de assuntos tão relevantes à sociedade. Antes da gente falar se esses números são erro médico, é importante a gente entender o que vem a ser erro médico. Né? Erro médico é toda aquela situação que existe ali um pressuposto, né, de uma falha técnica por parte do médico capaz de provocar no paciente uma lesão ou um risco à saúde. Né? É muito ligado à culpa, é importante a gente ressaltar que existe uma culpa aí por uma imprudência, uma imperícia, um ato de negligência. Então, no Brasil hoje, só para a gente ter uma ideia, né, como a gente viu na matéria, mais de 19 milhões de pessoas passam por atendimento médico, seja ele clínico ou hospitalar. Desses 19 milhões, 1 milhão de pessoas, elas são vítimas de erro médico, desde um advento, né, de um remédio, que aconteceu um advento oposto ao que era praticado, e até mesmo erros mais graves, como fazer a cirurgia de um joelho direito quando a perna era esquerda. Então é necessário apurar, né? Normalmente essa apuração ela se dá através de um perito, um perito técnico médico, né? Para se concluir a culpa do médico no erro médico. Agora, todas as
cirurgias indesejadas. Todos os procedimentos indesejados, eles podem ser considerados erro médico ou não? Então, quando a gente fala de erro, a gente tem que analisar a responsabilidade. Vamos pegar 2 exemplos dos cirurgiões. Cirurgiões plásticos. Quando a gente fala de cirurgia reparadora, ele não é responsável pelo resultado. Então, ainda que o resultado não seja o objetivo alcançado, ele não pode ser considerado um erro médico. Já a cirurgia estética, a cirurgia embelezadora, que promete um seios, um resultado, né, com um personagem um upgrade. Isso. Aí sim, a partir desse momento, se tem ali, ele é responsável pelo fim. Então, ele vai ser obrigado a indenizar caso não alcance o objetivo real. Isso serve tanto para anestesista, tem algumas particularidades, e aí a gente precisa, de repente, analisar o caso concreto. Mas o anestesista, ele responde pelo resultado. O odonto, quando se caracteriza também a parte estética da odontologia, né? Então, esses profissionais da área de saúde vai ter uma imputação e responder de forma obrigatória caso aconteça um resultado indesejável, diferente daquilo que se foi programado. Então, nem tudo é erro médico. Nem tudo é erro médico. Tem que tomar muito cuidado, porque existe o tratamento adverso. O nosso corpo é um organismo humano que reage de forma distinta. Eu posso receber o mesmo tratamento que a doutora Daniele, né? A exemplo disso foi agora a Covid, a gente viu muito isso, de pacientes que aparentemente não teria nenhuma condição de sobrevida, recebeu o mesmo protocolo de atendimento e teve um resultado diferente. Perfeito. E aí a gente não pode alegar que foi um tratamento errado, um erro médico. Então, cada caso, né, tem que ser analisado o caso concreto em si e essas questões aleatórias do corpo, como o corpo reage a determinado tratamento. Doutora Daniele, existe um aumento significativo no Brasil de erro médico. Bom dia, muito obrigado pela presença. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar participando do programa tão importante para a nossa grade, né, na sociedade. E quanto à pergunta, nós temos sim um grande aumento nas demandas, né, na judicialização da saúde. Cerca de 500 mil processos vêm sendo demandados no Poder Judiciário. E com a pandemia, né, do Covid-19, a situação dos médicos agravou-se, né, porque tendo em vista o colapso na saúde, do sistema de saúde, a falta de insumos, de materiais médicos, então isso comprometeu a prática médica, né? E é importante frisar, até complementando a fala da colega doutora Viviane, a diferença que existe entre erro médico e erro do médico, né? É importante a gente ter em mente essa diferença. Erro médico significa um erro que pode ser cometido por vários profissionais de saúde, como ela mesma citou, né, a parte da odontologia, né, então vem a parte da equipe de enfermagem, as práticas que são executadas por outros profissionais de saúde. E existe também o erro do médico, que é aquele atribuído ao profissional médico. Então, que aí vai ser averiguado, será investigado, né, pelo conselho competente, o Conselho Regional de Medicina. E, de acordo com o Poder Judiciário, essas demandas vêm aumentando. Entretanto, é importante sabermos que nem sempre tudo é erro médico, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. É verdade. Doutora Viviane, quando a ação é cabível e como quantificar o cálculo que alguém vai ser indenizado? O que é que o juiz atribui? O que é que o juiz pondera? O que é que a senhora pode dizer para a gente? Eu acho que hoje a maior dificuldade de quem atua no direito médico é exatamente determinar as situações para que possamos levar para o judiciário, né? A gente não pode falar em erro médico, indenização, sem falar da responsabilidade civil e subjetiva do médico, né? A responsabilidade do médico, ela tem que ser comprovada, né? Tem que mostrar ali um nexo causal, né, daquela situação que ensejou o dano, né? O artigo 951 do Código Civil, ele fala muito precisamente que aquele que praticou um ato ilícito em razão da sua profissão, ele é obrigado a reparar e indenizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é conseguir comprovar que aquele fato, porque, como a doutora falou, a gente tem uma demanda muito grande. Por incrível que pareça, 95% das ações de erro médico é julgado improcedente, justamente pela dificuldade de um especialista entender algumas nomenclaturas que para o direito tem um termo e para a medicina tem 8.
Outro, a exemplo da iatrogenia. Iatrogenia, no direito, ele é um erro proveniente, de repente, de um tratamento. Por exemplo, a amputação de um paciente advindo de uma diabetes. Precisou amputar, iatrogênio. Mas para a medicina é um erro próprio do médico, quando ele vai fazer uma manobra e fratura um ombro de um paciente. Então, se o advogado não for especialista, ele não consegue comprovar o dano no paciente e acaba culminando com um indeferimento. Então, a maior dificuldade hoje que nós, profissional da área de saúde, é comprovar a falha, e aí nem só nós, advogados, quanto o juiz, nós não temos competência técnica para isso. Apesar do Conselho Nacional de Justiça estar criando diretrizes, normativas para auxiliar, mas o que vai embasar toda a fundamentação é o técnico, a perícia médica. Doutora Daniele, como o Poder Judiciário ele tem enfrentado essa situação, essas questões de erro médico? Foi falado aqui por doutora Viviane que 95% é indeferido. Na sua opinião, como é que o Poder Judiciário, a gente é assistido muito por promotores, juízes, advogados, operadores do direito como um todo, e serve o programa, inclusive, como referência para os colegas jornalistas. Esse assunto é um assunto muito importante. Na sua opinião, como advogado especialista no direito médico, o Poder Judiciário, como é que tem enfrentado isso? O Poder Judiciário, na minha opinião pessoal, certo? Vem enfrentando de forma muito frágil ainda. Ainda é possível perceber que existe uma fragilidade muito grande quanto ao conhecimento da matéria, quanto às especificidades do direito médico, a análise de um prontuário, por exemplo, que tem ajuntado nos autos. Então, muitas vezes, o papel do perito, como a doutora falou, do perito técnico médico, é essencial. Então, uma perícia num processo é essencial justamente por essa fragilidade de conhecimento do Poder Judiciário. E quando a gente fala da análise dos processos, a gente percebe que eles são analisados de forma distintas. Por exemplo, se o processo for referente a uma demanda que ocorreu no serviço público de saúde, então existe um arcabouço de leis, a legislação bem robusta na área da saúde para que possa ser aplicada ao processo. Já no âmbito privado, nós utilizamos do Código de Defesa do Consumidor. Então, existe essa disparidade na análise dos processos. O que enfatizo aqui tem a fragilidade do conhecimento da matéria e essa firmeza na aplicação da legislação. Vamos para o intervalo comercial, mas eu já vou deixar um desafio com muita gente aqui interagindo, falando quais os tipos de indenização que pode ser cobrada, na questão do erro médico. Mas não vamos responder agora não, vamos deixar que o telespectador nos aguarde sobre esse assunto. Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não troca de canal. Voltamos já já. novo olhar sobre o Bessa está chegando. A união do mar com a qualidade de vida de um parque. Bem-estar, esporte, lazer, tudo isso ao seu alcance. Aguarde. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar
seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Allianz entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Allianz, aqui eu vivo melhor. Ele foi diagnosticado com leucemia, LLA, tipo T. Chegar no Napoleão Laureano não foi fácil. Ver aquelas crianças, né? E foi um choque para mim. Ficamos um mês, né, em tratamento. Na UTI ele ficou. A gente entra assim com a cabeça bem atordoada e quando a gente chega aqui, elas, né? Foi a Daiane que recebeu e elas aconselham a gente, elas ajudam no que a gente precisa, né? Elas são umas bênçãos nas nossas vidas. Elas acolhem? Acolhem, sim. Tudo que a gente precisa, a gente vem aqui e ela nos ajuda, sim. MEC Dia Feliz 2021. Oferecimento. Açúcar Alegre, por uma vida ainda mais doce. CTV, Centro de Tratamento da Visão. Seus olhos, nossa especialidade. 2107-6262. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e hoje vamos falar do Village Cowboy, a novidade do Valentina de Figueiredo. Quem vai trazer todos os detalhes é ela, Grazi Fernandes. Bom dia, boa de hoje. Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo. E a boa de hoje, que nós trazemos para você realizar o sonho da casa própria ou sair do aluguel, é o residencial Village Cowboy, localizado no bairro do Valentina, com apartamentos de 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, varanda e um excelente acabamento. É uma ótima oportunidade, você não pode perder. Inclusive, esse residencial está dentro do condomínio Parque Cowboy, que possui uma área de lazer incrível, com tudo o que você imagina. Piscina, churrasqueira, salão de festa, playground, quadra poliesportiva, campo de futebol e muito mais. E tudo isso a partir de R$ 125 mil, com documentação inclusa e parcelas que cabem no seu bolso. Uma ótima oportunidade, você não pode perder. Então, para você realizar o sonho da casa própria, você vai entrar em contato no 3231-3333 ou vai mandar aquela mensagem no 8894-3333. É o WhatsApp, só mandar aquela mensagem. O empreendimento está pronto para você morar. Fala com a gente que nossos corretores de plantão vai fazer a sua simulação, tirar todas as suas dúvidas e agendar aquela visita, né, Rômulo? Dona Maria, seu José que nos assiste, fica mandando várias perguntas. Uma coisa que eles ficam com dúvida, está dentro do programa Casa Verde Amarelo, é a primeira. E a segunda, se ele não tiver dinheiro para assinar e pagar aquela escritura que não é barato, né? Em torno de 5% a 8% que a pessoa gasta com ITBI, cartório, registro. Isso mesmo. O que é que você dá de solução? A nossa solução é você procurar a Zonas Imobiliária para realizar o sonho da casa própria, né? Está incluso sim dentro do programa Casa Verde Amarela, com documentação inclusa e parcelas que cabem no seu bolso. Em relação ao sinal, não é problema. Aqui o sinal a gente consegue parcelar. Então, assim, não tem desculpa. Vem realizar o seu sonho com a gente da Zonas Imobiliária. Estamos em 5 bairros aqui em João Pessoa para facilitar o seu sonho. Obrigado, Grazi. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. Erro médico é um problema muito sério que acarreta consequências gravosas e as pessoas às vezes têm que ir até a justiça. Mas existe o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba que vai dar aquela dica caso algum médico ou algum profissional da saúde possa fazer o erro médico na sua vida. Veja. O médico suspeito de cometer alguma infração ética, ele é submetido a uma câmara de sindicância. Em havendo indício de alguma infração, ele é submetido a um processo ético profissional e, sendo condenado após amplo direito de defesa, ele pode receber desde uma advertência verbal até mesmo a cassação. O denunciante, ou seja, aquele que fez a denúncia, ele sabe do resultado. Mas a sociedade, de uma forma geral, só saberá se caso essa pena for pública e não restritiva ao médico, porque existem 5 tipos de penas que o médico pode ser submetido. A advertência verbal por escrito, que ela é restritiva, ou seja, só quem sabe é o médico e o denunciante.
E existe também a publicação desta pena, que seria a linha C, até mesmo a suspensão do registro profissional ou cassação, que seriam a linha C, D e E, respectivamente, aonde isso é publicado em diário oficial, e aí a sociedade como um todo pode saber dessa punição. De toda forma, o mais importante é que o Conselho Regional de Medicina ele age sobre todos os trâmites éticos, imparciais, de forma a preservar a dignidade do ato médico e o bem-estar da população. Através de denúncias, o Conselho Regional de Medicina também pode averiguar o exercício legal da profissão. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina não pode fazer punição a não médicos. Por isso, em caso de exercício legal da profissão, ou seja, outras pessoas se passando por médicos, esses casos são levados à Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público ou algum outro conselho de classe, caso essa pessoa seja profissional de saúde de outra área. Mas o Conselho Regional de Medicina não age em si na pessoa que comete a infração do exercício legal da profissão. Agora a gente continua falando sobre erro médico e plano de saúde. Problema ou não? Quer tratar das suas dúvidas aqui no programa e ao vivo? Então envie suas perguntas para o nosso número do WhatsApp. Só mensagem 998542857. Obrigado, muitas mensagens, muitos beijos, abraços. Obrigado por toda a audiência que vocês nos dão ao longo desses 4 anos de Tambaú Imóveis e Negócios. Doutora Viviane, pergunta que não quer calar, né? Em se tratando de erro médico, quais os danos que podem ser indenizados? Certo. Quando a gente fala em indenização, logo vem no pensamento popular o dano moral, né? Mas a gente tem outros danos, né? O dano patrimonial, que a gente poderia abarcar tanto o lucro cessante quanto os danos emergentes, dano à moral, né? ao físico. Nós temos os danos à saúde, os lucros cessantes, dano patrimonial. Podemos usar a teoria também da perda de uma chance. Né? São vários danos que a gente pode analisar a depender da extensão do dano provocado no paciente, do risco, né? Do dano mesmo, né? Se ele atingiu não só ao paciente, mas ele pode ser um dano ricochete, alcançando até as pessoas que convivem. No caso de um provedor de uma família que, em razão de um erro de um médico, ele perde a sua capacidade laborativa. Então, a gente pode pedir, além de todos os danos, até um pensionamento para a esposa, para os filhos. Então, ele é muito amplo, né? E como a doutora mesmo citou, a valoração desse dano, ela é muito relativa ainda e existe uma disparidade muito grande. Tem indenizações que vai na casa de 10 mil, que é ínfima, não justifica, e indenizações bem maiores. E aí existe um parâmetro, hoje tem começado a se usar a tabela do SUSEP, né, para poder auferir esse valor de dano. Então, tem situações em que foi julgado uma indenização de 400 mil e no STF ela caiu para 200. Teve outros casos que a decisão foi mantida, indenizações maiores. Então, é tudo uma análise do caso concreto, a análise do dano causado para se aferir o lucro, a indenização. Doutora Daniele, muita gente já interagindo. A Fátima, ela faz uma pergunta interessante, ela conta o caso, mas a autoria dos médicos credenciados, cooperados e também conveniados impõe responsabilidade ao plano de saúde ou não? Porque o plano de saúde credencia esses médicos, são médicos que muitas vezes são sócios da cooperativa. Como é que funciona isso para que o telespectador entenda? Ok. Então, como os médicos, eles prestam serviço, né, a essas instituições, então o plano acaba respondendo sim, né, quanto à prática executada por aquele profissional. E é uma responsabilidade solidária. Né? Ou seja, eles, independentemente da comprovação do nexo de causalidade, como a doutora mencionou, que é necessária na responsabilização do médico, né, da prática médica, não existe isso quanto aos planos de saúde. Tem uma pergunta aqui da Clara, que está nos assistindo em Cajazeiras.
ela disse que fez um procedimento de botar prótese de silicone, doutora, e o próprio médico indicou a marca, produto, tamanho, etc. E ela faz uma pergunta: como fica a responsabilidade do médico que implanta uma prótese mamária com defeito do produto? Que ela disse que está passando um perrengue aí, parece que vai ter até que tirar. É uma situação muito delicada e aí a gente tem que analisar produto e serviço, né? Aqui a gente tem um produto que foi implantado e não configura necessariamente um erro médico. Contudo, se foi uma indicação do médico essa prótese, a gente tem que analisar e ter muito cuidado, porque no primeiro momento a gente poderia demandar só contra o fabricante dessa prótese, né? Mas se o médico sugeriu ou até vendeu, porque tem acontecido uma prática que é irregular, a venda casada, e isso não pode acontecer de forma alguma, né? O médico ele pode responder de forma solidária também. Então, além dos riscos de uma implicação legal, de uma prática indevida no seu consultório, no caso de uma exposição, de um uso indevido, além do fabricante, ele também tem que responder civilmente por essa prótese no reparo, com a nova cirurgia, com indenizações. Então, é uma situação bem delicada. O Beto, que está nos assistindo em Manaíra, a Cleide, que está nos assistindo em Tambaú, o Jaime, que está nos assistindo nos bancários, e muita gente. A gente viu a reportagem inicial do programa e muita gente perguntando sobre o Código de Defesa do Consumidor abrange realmente a relação entre hospital médico e paciente. É possível o código ser aplicado? Porque a gente viu aí o representante do PROCON falando sobre isso. Isso. Realmente essa prática, ela existe. O Código de Defesa do Consumidor, a gente precisa entender primeiramente o que é que significa consumidor e o que é que significa fornecedor, certo? O consumidor, ele consiste naquela pessoa física ou jurídica, né, que utiliza-se ou executa uma atividade, uma estruturação como finalidade. Já o consumidor é aquele que recebe os serviços. Que recebe os serviços. Então, partindo dessa relação, a gente percebe que o paciente, quando relaciona-se com o profissional médico, ele possui essa relação consumerista de fato, né, na prática e de direito. Então, ele está recebendo tanto o serviço como o produto. O produto. Então, essa relação existe e o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável na relação médico-paciente. E o fornecedor já existe, que é aquele que fornece ou é a fábrica, isso, né? O médico ele fornece o conhecimento, né? Ele fornece o conhecimento, serviço e presta os serviços, né? Então, a partir do momento que ele executa essas duas atividades de fornecer o conhecimento para o seu paciente, informando sobre as patologias e também, dessa mesma forma, prestando serviço, né? Existe essa implicação jurídica de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação. Há muita gente aqui falando sobre prontuário. Uma pergunta que fizeram aqui, muito interessante. O prontuário médico é um documento mais importante para registrar a atuação médica? Ele é exatamente aquele documento que diz tudo o que aconteceu entre médico, hospital, clínica e paciente? Só antes de responder essa pergunta, só fazer um complemento na questão anterior. O que tem que ficar claro para o consumidor de casa, né, o paciente, é que quando a gente pensa num atendimento, a gente tem ali o envolvimento de um hospital, de uma clínica e de um médico. O hospital e a clínica, o plano de saúde, tá? Porque você vai entrar num hospital através de um plano de saúde, ele responde de forma objetiva, tá? Aquela questão de apresentar a culpa, se teve erro ou não, não cabe. O plano e o hospital, ele responde de forma objetiva. A participação do médico é subjetiva, a gente tem que comprovar. Podemos chamar o médico num processo ou não, mas ou a gente pode só demandar contra o plano de saúde ou contra o hospital. Então, esse é o primeiro ponto.
Quanto ao prontuário, eu digo que o prontuário ele é o documento mais importante, não só para o paciente, quanto para uma defesa de um médico, né? O prontuário ele tem alguns requisitos e ele precisa ser preenchido de forma clara, com letra legível, por incrível que pareça, né? Às vezes o pessoal fala a letra de médico que ninguém entende. Não, ali no prontuário, a cada consulta é importante que se faça ali o preenchimento de data, horário, de forma cronológica, colocando ali todo o diagnóstico e prognóstico daquele paciente, com o carimbo e o CRM do médico. É importante informar que esse prontuário ele é um documento sigiloso, pessoal, contudo, ele não é do médico. O nome é prontuário médico, mas ele é do paciente. A guarda é do hospital e do médico ou da clínica. Ele tem o dever de guardar, mas quando o paciente necessitar do prontuário, ele tem que ser imediatamente entregue. No caso de um paciente não ter acesso, ele pode nomear os seus responsáveis legais, os seus representantes legais, né? E no impedimento ele pode entrar com uma ação, um requerimento administrativo, uma notificação judicial, porque aquele documento ele vai fazer prova para ele de uma necessidade ou eventual erro médico. Então, o prontuário médico é um dos documentos mais importantes nessa celeuma toda. Doutora Daniela, a gente viu aí que nosso país, em termos de saúde pública, está deixando a desejar. A Covid veio e abriu aí todas as feridas, né, do poder público, seja municipal, estadual ou federal, sobre a questão da saúde. Então, muita gente aqui questionando a falta de estrutura nos hospitais, elas contribuem ou não para o possível erro médico? Perfeito. Quando nós falamos sobre erro médico, e o que a gente já conversou aqui, existe o erro médico, existe o erro do médico. E existe também as falhas da estrutura do sistema de saúde, né? A falta de insumos, que isso, nessa época da pandemia, foi de uma forma absurda, né? Nós tivemos o sistema de saúde colapsado em muitos estados e trouxe um problema gravíssimo, né, com consequências de óbitos devido a essa falta de estruturação. Então, com certeza, sim, nós podemos afirmar que a falta de estrutura, a falta de fornecimento de insumos médicos, elas sim podem trazer a decorrência, pode trazer o erro médico, né, como decorrente dessa falta de estruturação. Vamos para um giro de oferta e intervalo para encerrar esse bloco, mas muita gente falando aqui sobre a questão, viu a matéria, a questão da negação de fazer cirurgias, às vezes cirurgia de emergência, em vários casos. Casos, inclusive, de pessoas que fez o plano, está naquela carência ainda de determinados procedimentos, mas o plano de saúde nega. Mas não vamos falar nada agora não, vamos deixar o telespectador aguardando aí a gente para debater todos esses detalhes, muitas perguntas sobre isso. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar de passar em branco. Então, presta atenção nas ofertas que Bia Freire, a galega, te apresenta agora com a Jampa Imobiliária do nosso amigo Éder. Veja. Com área de lazer completa e tudo que a sua família precisa, o Ilha de Santorini no Geisel vai te surpreender. A Jampa Imobiliária hoje traz para você um empreendimento fantástico, localizado na avenida principal, no bairro do Geisel. Um apartamento completo com varanda, sala para 2 ambientes, 2 quartos sendo um suíte e WC social. Tá? Um empreendimento com área de lazer completa, com elevador, empreendimento pronto para você morar. Últimas unidades a partir de 189 mil. Então não perde tempo, entre em contato agora com um de nossos corretores ou procura uma de nossas unidades. Estamos localizados no bairro do Geisel, no Valentina, no Shopping Sunos Bancários e no Shopping Tambiá. Então não perde tempo, tá? E venha garantir a sua unidade. Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos. E aí, vai deixar passar? Liga agora para os corretores de imóveis da Jampa Imobiliária, porque todos vão realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica. Vamos para mais um intervalo, é só bem rapidinho. Continua aí com a gente, porque voltamos
Já, já. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. A vida é um toque rápido, mas intenso, repleta de momentos passados que não mais tocamos, mas que permanecem eternos em nossa memória, impulsionando-nos sempre para o futuro. Por isso, toque-se e viva Outubro Rosa. Apoie. É vida. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca. Vibra Champa! Avisei que era rapidinho e já retornamos com o presidente do COFES, João Teodoro, que fala hoje sobre modalidades que contribuíram para a melhoria do mercado imobiliário durante a pandemia da Covid-19. Veja. Olá, meus amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil, mais uma vez aqui com vocês, e desta vez eu quero falar um pouco sobre 3 modalidades, na verdade, de acontecimentos que provocaram a melhoria do nosso mercado imobiliário durante a pandemia. Todo mundo sabe que nós tivemos vários segmentos econômicos que se prejudicaram muito durante a pandemia, como o comércio, o turismo, a hotelaria, foram segmentos assim que realmente se abalaram demais. Porém, no mercado imobiliário nós não vivemos esse problema, graças a Deus. Logo 2 meses aproximadamente depois de decretada a pandemia, o mercado voltou a crescer e cresceu realmente muito rapidamente e voltou à sua performance do ano anterior, ou seja, do ano de 2019. Agora, 3 fatores devem ser considerados aí para aqueles que estão trabalhando no mercado imobiliário, para poder usarem aí naturalmente como argumento junto à sua clientela. Na verdade, nós tivemos no segmento de casas, né, de residências para pessoas de baixa renda, nós tivemos um crescimento muito forte em função também, né, da facilidade que nós tivemos para aquisição. Nós tivemos aí uma taxa Selic muito baixa, que ocasionou também uma taxa de juros extremamente baixa e propiciou a muitas famílias que precisavam adquirir o seu imóvel próprio, naquele momento, adquirirem aos juros bem compatíveis com as suas necessidades e suas rendas, o seu imóvel próprio. O segundo fator foi exatamente a mudança que houve do programa Minha Casa Minha Vida, que mudou de nome, passou a ser Casa Verde Amarela, e trouxe também várias alterações que possibilitaram uma flexibilização na forma de aquisição da casa própria e facilitou para as pessoas que queriam adquirir o imóvel poder fazê-lo nesse momento mesmo durante a pandemia. E o terceiro fator, naturalmente, foi exatamente essa questão da baixa de juros fez com que as pessoas que tinham pequenos investimentos, assim de 200, 300, 400 mil reais investido em investimentos financeiros, fugissem desse tipo de investimento e viessem para a aquisição imobiliária, óbvio, né? Porque se o cidadão tinha lá 200, 300 mil aplicados em qualquer tipo de investimento financeiro e com a expectativa de receber 1% ou menos durante um ano inteiro, é muito mais razoável que ele aplique esse dinheiro em alguma coisa que, além de sólido, e mercado e sempre o produto sempre evolui em termos de preço, né? O imóvel sempre cresce naturalmente, e além disso ele podia alugar um imóvel e obter uma renda bem maior, que podia chegar até 6%
ao ano. Então, tudo isso são fatores, todos esses 3 pontos foram fatores que propiciaram a retomada do mercado imobiliário e que, graças a Deus, nós estamos sentindo até os dias de hoje. Ok? Um grande abraço para vocês. Até a semana que vem. Agora continuamos a falar sobre erro médico e plano de saúde. Então participe com a gente ao vivo. Ainda manda tua pergunta, tua mensagem, teu beijo, teu abraço, tuas fotos, só por WhatsApp e mensagem 998542857. Eu vou repetir, 998542857. Doutora Viviane, o plano de saúde ele pode negar uma cirurgia de emergência ao paciente que está ainda no período de carência ou não? Complementando aquela pergunta anterior, né, e logo na sequência respondendo, a gente viu na matéria, na chamada, que a filha da paciente informou que eles não queriam aprovar, né, simplesmente com a alegação de que ela tinha passado da idade, que a cirurgia trazia um risco. Quem tem a caneta da decisão para poder aferir o risco ao paciente é o médico. Se o médico está usando de novos recursos e nova tecnologia disponível na medicina, a medicina ela avança, né, tem avançado muito, o plano não pode negar. É uma negativa abusiva, né? Então, assim, essa cirurgia, o médico entendeu que não trazia risco e que não trazia maiores complicações em razão da idade dela. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ia colocar, porque era uma cirurgia invasiva, menos invasiva, então a alegação é totalmente abusiva. Quando a pessoa contrata um plano de saúde, quando ela acaba de contratar, ela tem um prazo de carência. Alguns carências de 6 meses, 24 meses, a depender da complexidade do tratamento. E essa carência, o objetivo dela é fazer um ajuste, um equilíbrio econômico, para que você pague uma mensalidade e que possa custear um valor X. Contudo, situações de urgência e emergência, a carência é de 24 meses. Então, após 24 horas, 24 horas, após 24 horas que você contratou um plano de saúde, se acontecer algum imprevisto, você precisar da entrada num hospital, num atendimento de urgência e emergência, o plano não pode negar sob a alegação de que está na carência. E uma das coisas que precisa ficar muito fundamentada para que você não receba uma negativa é o laudo médico informando a urgência daquela internação e justificando. Até que numa possível ação de ingressar, uma ação civil nesse sentido, a gente tem ali o laudo falando, olha, era uma situação de urgência e o plano negou e estava dentro das 24 horas. Então, não existe carência depois das 24 horas para urgência e emergência. Doutora Daniele, muita gente aqui viu o que a doutora Viviane falou sobre tudo que é registrado no prontuário é exatamente a vida, a relação e o momento que o paciente, médico e hospital constatam ali e transcreve. E muita gente aqui com dúvida se o cidadão tem direito a receber esse prontuário ou não, porque muita gente está reclamando aqui e toda vez que pede o prontuário é negado, e isso é legal, não é? O pessoal está com dúvida. Já respondendo de forma bem objetiva, não é legal, certo? O prontuário, eu nem gosto muito na nomenclatura prontuário médico, porque o prontuário, como foi dito pela doutora Viviane, ele é o prontuário do paciente. Então, toda a história clínica, todos os dados, os achados clínicos, as cirurgias realizadas, todos estão contidos no prontuário médico e isso pertence, todas essas informações pertencem ao paciente. É importante a gente lembrar que o prontuário, né, essa visão de que ele é do paciente, não seja uma visão que desencadeie um embate entre o médico e o paciente. Ali, na verdade, é uma comunicação. O médico, ele, diante das práticas que foram realizadas no decorrer da internação, do atendimento na clínica, no decorrer todo esse processo de assistência médica, ele informa, ele comunica ao paciente todos os passos que foram executados no decorrer do tratamento. Então, não podemos ter o prontuário como um instrumento litigante apenas. E é importante que se tenha a visão de que é um instrumento de informação. Até que não é um documento sigiloso, né? É o que foi receitado, é o que foi acontecido.
todo o histórico ali, né? Isso. Não creio que Aí, se isso for deva ser necessário, furtado ao direito do paciente. Exatamente. Aí, se for necessário uma demanda judicial, esse documento ele deve ser fornecido, pois ele é de propriedade do paciente. Doutora Viviane, muita gente aqui falando, que quem já teve, muitas pessoas contando história aqui, obrigado pela grande audiência, realmente muita gente mandando suas histórias e dizendo que sofreram erro médico e algumas consequências psicológicas de familiares, de parentes, etc. Então, eu pergunto à senhora, que é uma grande advogada, especialista nessa área, quais as consequências para a vida do paciente que sofreu erro médico? O que a senhora pode pontuar aí, além do que os telespectadores estão interagindo aqui com a gente? Isso. As consequências, ela é muito particular, né? Assim, na verdade, ela vai ser medida na extensão do dano. Quanto menor o dano, menor as consequências, e quanto maior o dano, maior as consequências. E aí é importante que aquela pessoa que sentiu lesada, né? Que sentiu prejudicada por um erro médico, ela recorra, né, para uma possível indenização, podendo alcançar aquilo que eu já falei, dos danos ricochete, a depender da extensão, alcançar até os familiares. No caso de um pensionamento, existe... porque quando a gente pensa em erro médico, a pessoa fala, vou entrar com ação para pedir uma indenização no INSS, pegar uma... Não, é muito mais que isso, né? Então, realmente, as consequências vai ser analisado no caso concreto. A gente viu aí o pronunciamento do CRM Paraíba e muita gente querendo saber, doutora Daniele, os profissionais médicos que sofreram, podem sofrer, né, atos administrativos éticos, como é que pode, como é que o consumidor que foi lesado nesse sentido do erro médico, que foi prejudicado, pode se encaminhar isso? A senhora, como advogada, orienta aí a população. Ok. Os profissionais médicos, eles podem sim responder a um processo perante o seu conselho, né, mediante inicialmente uma denúncia feita o paciente, né, pelo aquele que sofreu o dano. Esse processo, como bem o profissional do conselho mencionou na matéria, ele é sigiloso a princípio, né? Então, só o médico e o denunciante, ele conhece daquele procedimento que está tramitando perante o CRM. Então, ele pode sim, dependendo do nexo de causalidade existente por uma vertente de infração ética. Então, se houve essa infração ética, ele pode sim responder perante o Conselho. Doutora Viviane, a gente sabe que a mulher sofre muita violência doméstica e todos os tipos de violência que são... vai até o hospital, é uma coisa assim... absurda ainda numa época de hoje, a mulher está passando ainda por isso. Mas a pergunta que todos estão fazendo aqui, se a violência doméstica, ela pode ser publicitada, noticiada pelos profissionais da saúde que estão ali naquele hospital, até para proteger a mulher de futuras repetições de violência. O que é que a senhora diz? Esse embate, na verdade, acontece em razão do sigilo médico. Né? Existe ali uma relação de médico-paciente, que tudo que é tratado tem que ser sigiloso. Contudo, a vida é o maior bem que tem que ser protegido. E para isso existe uma lei. Existe uma lei, a 10.788 de 2003, que os profissionais da área de saúde, identificando uma agressão de violência, não só na mulher, tá? Isso atende ao Estatuto do Idoso, da Criança e do Adolescente. Ele tem a obrigação de denunciar aos órgãos competentes em 24 horas, sob pena de responder por omissão e os reflexos legais dessa negligência. Então, é obrigatório a denunciação dessa violência. Doutora Daniela, a gente vai chamar um giro e vai para o intervalo, mas muita gente está contando casos aqui que eu até me assustei sobre violência obstétrica. A gente tem visto muito isso. Muitas denúncias de médicos que abusaram, né, fazendo exames aqui. Eu fiquei até assustado lendo aqui determinados casos, mas a gente vai deixar para que o telespectador aguarde aí e a gente vai falar sobre esse assunto, que realmente é um assunto grave e que as mulheres têm que se cuidar e denunciar, porque se não denunciar, também não vai
resolver o problema, não é isso? Mas vamos deixar para o próximo bloco. Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão à sua espera e aqui no Tambaú Imóveis e Negócios. Agora acompanhe a oportunidade da Construtora Aliança e também da Guedes Pereira, que tem tudo para você realizar esse sonho. Veja. Hoje a gente veio visitar a obra do Blue Beach Residência aqui na belíssima praia de Formosa, em Cabedelo. Estou com o Yuri, que é o engenheiro da obra. Yuri, é surpreendente. Sempre que a gente vem, a gente percebe que as torres estão tomando vida, tomando forma. E hoje eu já vi que a piscina também está iniciando. Realmente, estamos iniciando o serviço de área comum, iniciamos pela piscina. Nas torres, nós estamos com a torre A, com os revestimentos internos bem adiantados, já estamos com 3 pavimentos concluídos. Na cobertura, nós já demos início às impermeabilizações. Na torre B, nós estamos trabalhando com as instalações elétricas e hidráulicas, já estamos no 6º pavimento e a parte de reboco nós estamos no 5º pavimento. Também demos início na torre B ao forro de gesso esse mês. Na torre C, nós estamos terminando a estrutura no final de outubro e já demos início também à alvenaria interna e alvenaria externa. E para você saber mais sobre esse e outros empreendimentos da Aliança, entre em contato conosco ou através do corretor de sua preferência. A linha Setai é um estilo de vida, um conceito inovador que o Grupo GP traz para João Pessoa na classificação de alto padrão. Laís, bom dia. Bom dia, Bia. Exatamente. O Grupo GP Exclusive criou a linha Setai para atender os sonhos e desejos dos nossos clientes, entregando não apenas edificações, mas verdadeiras obras de arte nos melhores localizações da cidade, para oferecer uma qualidade de vida única. A linha Setai também vem para modificar o nosso cenário urbano, sempre com projetos inovadores, reinventando e inovando nas tendências de vida e de mercado. Para saber mais informações, entre em contato através de nossos canais de atendimento ou consulte o seu corretor. Eu tenho certeza que sua mãe, ou seu pai, ou sua tia, ou uma irmã já disse assim: quem casa quer casa. Então, se você já ouviu isso, ligue agora para os corretores de imóveis da Construtora Aliança e também da Guedes Pereira, porque lá você vai ser, além de ser muito bem atendido, vai ter oportunidades que cabem dentro do seu bolso. E a gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, voltamos já já. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! A Jovem Pan João Pessoa tá de parabéns. São 4 anos de muita música, informação e envolvimento com você, ouvinte. Os maiores artistas do planeta e conteúdos para você sintonizar. My music, my station, Justin Bieber. Jovem Pan João Pessoa, 102.5. Há 4 anos tocando o que você gosta de ouvir. Jovem Pan.
Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e agora vamos falar de transformação de vida. Pois bem, se você está acompanhando aqui nossa programação, já nos viu falando da FK Imóveis. Já sim, claro. A FK Imóveis vem sempre surpreendendo com muitos empreendimentos, prêmios, sorteios, descontos especiais, mas hoje ela apresenta uma oportunidade inédita para você não ficar de fora e realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica. Eu estou falando do Boulevard Residência. Apartamento com 2 quartos, sendo uma suíte reversível, cozinha, sala para 2 ambientes, área de serviço e de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas com mezanino, salão de jogos, playgrounds e muito mais para você se divertir e morar com segurança. Por que eu falo morar de segurança? Dá para esperar na portaria 24 horas. Por quê? Porque este empreendimento fica dentro de um condomínio fechado. E sabe o que é melhor de tudo isso? Você pensa que é fake news, mas não é. Você pagará, em média, parcela de R$ 480. Eu vou repetir. Você pagará, em média, parcelas de R$ 480. E se sua carta de crédito for aprovada no valor total, veja só, a FK vai lá fazer sua simulação, a sua carta de crédito é aprovada no valor total, você ganha R$ 300 na entrega das chaves com o chamado cashback da FK Imóveis. Então aproveita que ainda dá tempo para você escolher as melhores unidades. Fala com a Pri. Olha, Pri, vou ligar para você agora, anota o número dela, 986772008, eu vou repetir, fala com a Pri, 986772008, diz a ela, ó, acabei de ver todas as opções do Boulevard Residência, eu quero elas, e Rômulo Soares disse do Tambaú Imóveis e Negócios, que eu ainda fora tudo que ele falou, ainda você vai me dar um brinde especial da FK Imóveis. Vai sim. Siga também a FK Imóveis no Instagram, @_imóveis. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Agora, você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? Sabia não? É no portal T5. Além, de você poder acompanhar nosso programa ao vivo, também tem o blog T5 Imóveis, que é aqui, ó, veja só, blog, vai no T5 Imóveis, clicou, aí você vai ver a informação em tempo real, olha, cara bonito. E vai ter o Pedal Cresce, daqui a pouco o Lucas vai falar sobre isso. Você que gosta de bicicleta, amanhã, a partir das 6 da manhã, café da manhã, tudo, o Lucas vai falar todos os detalhes. Lá eu atualizo novos conteúdos toda semana para você não perder nada que acontece no mercado imobiliário, no mundo, na Paraíba e no nosso estado. Acessa lá. E também a informação é feita nas palmas da sua mão. Portal T5, a informação no tempo real. Bem, agora vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atenda todos os requisitos que você sonha para realizar esse sonho e ter o seu lar. Aqui a gente tem, com toda certeza, e esses imóveis com segurança jurídica. Não compra outros antes de ver agora. Confira os empreendimentos da Zona Sul Imobiliária e também da N Holanda Construtora. Bia Freire, o que é que você traz de novidade para a gente? Hoje a Zona Sul Imobiliária traz casas prontas para morar com excelente acabamento em Paratibe. Realizar o sonho da casa própria nunca foi tão fácil, né, Grazi? Isso mesmo, Bia. Então, se você deseja realizar o sonho da casa própria e morar em uma casa no bairro do Paratibe, não pode perder essa oportunidade. Casa com 2 quartos, sendo suíte, varanda gourmet e uma sala com excelente acabamento. Não perde essa oportunidade. E tudo isso a partir de R$ 180 mil e documentação inclusa.
Só aqui na Zona Sul Imobiliária você encontra. A Eniolanda não brinca em serviço e o Prime View está em fase final da estrutura. Aqui já deixo o meu convite para você visitar a obra. Flávio, bom dia. É isso aí, Bia. A gente está com a obra em ritmo acelerado, estamos chegando na reta final da nossa estrutura e com diversos outros serviços em andamento. Estamos com uma estrutura completa para receber nossos clientes para uma visitação na obra. Estamos com área de lazer em andamento, com o acabamento dos apartamentos. Estamos com diversos ambientes prontos para vocês visitarem. Com as nossas vistas incríveis, vale a pena uma visita. Esperamos vocês, Prime View. Nosso stand fica aqui em Tambaú, no Holandas Prime. Funcionamos de domingo a domingo. E para visitar a obra, agende um horário com nossa equipe. Nossos contatos estão aí disponíveis para vocês. Não perde essa oportunidade, liga agora. Sempre tem um corretor de imóveis da Zona Sul Imobiliária e também da Eniolanda Construtora. Agora a gente continua conversando sobre erro médico e plano de saúde. Quer ter sua pergunta lida? Liga agora. Não liga agora. Você manda agora sua mensagem para o Tambaú Imóveis e Negócios e envia através do nosso número do WhatsApp 99854-2857. Muita gente aqui, doutora Daniele, falando sobre a violência obstétrica. Só ocorre quando a mulher é vítima de erro médico ou não? Eu queria que a senhora explicasse isso e esses abusos que, quando não é erro médico, a gente tem visto noticiar aí na imprensa. Ok. A violência obstétrica é um tema bastante delicado, bastante, infelizmente, corriqueiro, né, na prática obstétrica do nosso país em especial. Infelizmente, a gente tem uma visão, eu digo o sistema de saúde, certo? O sistema de saúde tem uma visão de que a mulher, ela não está sofrendo aquela dor, que não está passando por aquele sofrimento profundo que é do parto normal em especial. Então, dizem, né, fala-se que isso é uma forma, isso é o que eu estou falando, o que o público menciona, que é uma forma de dar uma lição, né, a essa mulher. Entretanto, acaba que abre portas para que violências ocorram durante o parto, né, para que a falta de cuidados necessários para aquela mulher sejam colocados em prática. Então, isso é, infelizmente, uma prática muito triste, né, muito violenta no sentido de causar violência psicológica, violência física. Muitas mulheres precisam fazer cirurgias reparadoras após esses casos, né, essas situações. Então, a gente precisa entender também, que aí já chegando na resposta da pergunta, que hoje a legislação não possui algo específico para a violência obstétrica, o que é muito grave, né? Quer dizer que ela não considera erro a violência obstétrica? Erro médico? Considera-se erro médico, entretanto, falta uma legislação específica para algo que é tão grave, né, como a violência obstétrica. Eu entendo que deveria-se ter uma legislação específica para que pudesse tratar das questões inerentes à violência obstétrica. E isso nós não temos no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem tantas senadoras, deputadas federais no Congresso Nacional e não faz isso, né? Exatamente. Então, é tido como um erro médico, onde vai ser avaliado como erro médico. Mas não tem como condicionar o que grau, que em tipo, que grau, como... que é que ela sofreu, o que ela passou, porque são questões muito peculiares da mulher, né? Então, infelizmente, nós não temos essa legislação em nosso arcabouço jurídico, o que torna tudo muito frágil, né? Tudo muito banalizado, vamos dizer assim. Doutora Viviane, muita gente aqui querendo uma orientação para quando for vítima de erro médico. O que é que a senhora pode orientar os telespectadores? Certo. A partir do momento que você percebe que foi vítima de um erro médico, a primeira coisa que você precisa é
juntar provas, né? Aquilo que a gente falou, a gente precisa trazer e comprovar a culpa. Então, a importância de você ter acesso ao seu prontuário, todas as informações inerentes àquela situação, que você, de repente, tenha feito uma cirurgia, um termo de consentimento livre, esclarecido, assinado, com todas as orientações. Inclusive, esse termo tem que ser assinado junto com o médico não pode passar para a secretária para que você assine, ele tem que te orientar, aquelas informações têm que ser, de fato, ali, consciente. Então, tudo que for materiais comprobatórios, né, para que você possa ingressar com a ação judicial, fotos, laudos, exames, testemunhas, né, prova testemunhal, documental, e você, mais do que nunca, procurar um advogado especialista na atuação por conta dessas particularidades, para você não correr o risco de ter um direito seu, que é real, garantido, julgado improcedente por falta de uma condução técnica e precisa. Então, assim como você vai procurar um médico especialista em determinada área, quando se trata de erro médico, é importante você trabalhar com um advogado especialista, um advogado da sua confiança, que atue nessa área. Não coloque sua vida, né, um direito tão preciso, sem esses cuidados. Doutora Daniele, a gente está vendo aí que houve muita polêmica e CPI no Congresso Nacional sobre a prescrição, né, do kit Covid, né? A prescrição médica, a prescrição de plano de saúde, aí está tendo uma confusão grande e parece que as coisas vão... O Ministério Público, que é o fiscal da lei, onde eu sou admirador de todos os Ministérios Públicos, estadual, federal, do trabalho, está fazendo seu papel. Mas uma pergunta aqui muito interessante, qual é a responsabilidade do médico e do laboratório nos efeitos colaterais dos medicamentos? Pergunta bastante interessante e que não é muito discutida, né? Muitas vezes nós nos deparamos no Poder Judiciário com demandas deste tipo, que levantam esses questionamentos, e é o que nós estávamos conversando desde o início. A responsabilidade do médico, ela é subjetiva, então terá, né, que haver essa prova de que o médico, vamos por um exemplo, para que fique mais claro. O médico prescreveu a medicação correta, dosagem correta e não foi administrado. Esse erro foi erro do médico? Não, a gente visivelmente percebe que não houve um erro do médico, mas sim uma falha no processo do cuidado do paciente. Então, é uma questão subjetiva. Acredito que tenha ficado claro com um exemplo. E do laboratório, ele será responsabilizado desde que seja provado a falha na produção da medicação. Então, se for provada essa falha, um exemplo, a gente vê muitas notícias sobre lotes de medicamentos que ocorreram alguma falha na produção e que eles são retirados de circulação. Então, se aquela medicação é mantida no mercado e o paciente que foi vítima, né, de efeitos colaterais decorrentes dessas falhas na produção, e ele conseguir provar, então ele vai ter provavelmente a sua demanda provida, né? Porque ele conseguiu provar o nexo de causalidade entre o laboratório e o que ele sofreu. Doutora Viviane, a gente vai para o intervalo, né? Mas eu quero já deixar um desafio para a senhora, que muita gente aqui perguntando sobre a questão do home care, que é exatamente que precisa montar dentro da casa do paciente e os planos de saúde têm negado, é uma confusão disso aí, muita gente mandando. Eu vou deixar para o último bloco, para que a gente deixe o telespectador ligadinho, aguardando sua posição. Vamos para um breve intervalo comercial, permaneça aí com a gente, voltamos já já. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os três em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva ao Magre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br.
cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. Comprar um hambúrguer nunca teve um significado tão importante. E no dia 23 de outubro nós estaremos aqui, de mãos dadas por essa causa que vem salvando vidas. É o Mac Dia Feliz 2021. A partir do 12:30 a gente vai estar juntinhos em um programa especial. E não esqueça de comprar o seu ticket. Você pode fazer a diferença e transformar Big Mac em sorrisos. Mac Dia Feliz 2021. Oferecimento: Açúcar Alegre, por uma vida ainda mais doce. CTV, Centro de Tratamento da Visão. Seus olhos, nossa especialidade. 2107-6262. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Ficaram com saudades, mas já estamos de volta e vamos direto para o Minuto T5 com ele, Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo. Neste sábado acontece em toda a Paraíba o dia D da campanha de multivacinação. O objetivo é atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes, diminuindo a incidência de doenças que podem ser prevenidas com a vacina. O público-alvo da campanha é crianças a partir de 1 ano de idade até adolescentes menores de 15 anos. Conforme a orientação do Ministério da Saúde, a ação deve se estender aí até o dia 29 de outubro e, ao todo, estão sendo ofertadas 18 vacinas que fazem parte do calendário vacinal da criança e do adolescente. Aqui em João Pessoa, equipes de saúde vão estar atuando em todas as unidades de saúde da família, além das policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e Praias. E no Centro Municipal de Imunizações, com funcionamento até o meio-dia. Então, você que está em casa já pode levar sua criança, seu adolescente, para poder tomar essa vacina, esse esquema vacinal. São 18 aí vacinas, Rômulo. Desde aquelas mesmo de sarampo, que a gente toma quando é pequeno. E aí, por causa do dia D dessa campanha de multivacinação, a aplicação das vacinas contra a Covid-19 foi suspensa neste sábado. É importante, Lucas, porque você que está nos assistindo, a Covid, vamos bater nela, vamos lutar. Parabéns ao prefeito Ciro Citrocena, ao governador João, a todos que estão agindo em prol de combater a Covid-19, mas tem a vacinação das crianças, né? Sarampo, qualquer luxo, paralisia. Então, não deixe de levar o seu filho. Isso. E agora mudando de assunto, o Pedal Cresce, evento realizado pela Comissão de Esportes, Cultura e Lazer do Cresce Paraíba, acontece neste domingo com concentração no Busto de Tamandaré. O passeio ciclístico recebeu inscrição de centenas de corretores de imóveis e é mais uma iniciativa do Conselho em promoção da saúde, lazer e bem-estar da categoria. Mas atenção, hoje os participantes deverão se dirigir até às 17 horas aos pontos de retirada das camisas do evento, que será feita apenas mediante entrega de 2 quilos de alimento não perecíveis para serem doados à instituição filantrópica. Os pontos para a retirada são ali na Construtora Tropical, na rua Ivanice Martins da Câmara, 86, no Jardim Oceania, e também na Faculdade Três Marias, na rua Hildebrando Tourinho, 177, no Miramar. A programação amanhã, Rômulo, como você já sabe, começa às 6 da manhã com concentração ali no Busto do Tamandaré,
às 7 horas da manhã, a saída do pedal, o início do passeio ciclístico. E aí, nas 9, vem realização de sorteios de brindes. E aí, esse momento aí de confraternização entre os corretores, né? Acesse o site do Cresce também, além do portal T5, tem essa notícia aí, no portal do Cresce, cresce-pb.gov.br, vê os telefones, ainda dá tempo você escrever. Você construtor, corretor, membro de arquiteto, quem é do mercado imobiliário, da construção civil, vamos fazer essa confraternização, saúde e lazer. Estou esperando vocês, 6 horas da manhã, estou lá no Busto Tamandaré, tomando aquele café da manhã, para de 7 horas em ponto, todo mundo partir de bicicleta, e é apenas um dos primeiros eventos depois, né, dessa flexibilização da pandemia. Isso. Falando em café da manhã, o local vai contar aí com uma tenda, com água e com frutas, além de um carro de som que vai acompanhar todo o passeio. É preciso ter os equipamentos necessários, né? Ali capacete, máscara para proteção contra a Covid-19 e uma garrafinha de água. E o trajeto aí pode alterar, ser mais curto ou mais extenso, a depender do nível do participante, se é iniciante ou avançado. Então, Rômulo, essas são as notícias, destaques aí do Portal T5 hoje. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. Até a próxima. Você quer adquirir o sonho da casa própria? E para você que quer sim sair do aluguel e realizar esse sonho, fique atento às oportunidades agora da FK Imóveis e da MRV Engenharia. Acompanhe. Lançamento dentro do condomínio fechado Parque Cowboy. Esse é o residencial Tahiti. Mais detalhes com Priscila Finizola. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. Quer morar bem com conforto e segurança dentro de um condomínio fechado? Te apresento o Tahiti. Esse empreendimento lindo que possui uma área de lazer completa, com piscina adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, academia toda equipada, apartamentos de 2 quartos em uma suíte, todos com varanda e muito mais. Aproveita essa oportunidade. Aqui na FK Imóveis você ainda tem cashback, um empreendimento a partir de 125 mil com toda a documentação inclusa. Então corre e aproveita. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. O Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre está sendo sucesso de vendas da MRV. A inovação está dando muito certo. Carlos, é com você. Você que tem um sonho de morar com vista para o mar, a MRV lança o Reserva Almagre e Reserva Areia Vermelha. São opções com suíte, varanda e tudo isso aqui em Intermares. Então não perca tempo, ligue agora e vem realizar o sonho de morar com essa vista maravilhosa para o mar. Liga agora para a FK Imóveis e também para a MRV Engenharia, realiza o sonho da casa própria. Estamos conversando com as advogadas especialistas no direito médico, doutora Viviane Olimpo e também a doutora Daniele Almeida. Nosso WhatsApp está bombando, obrigado pela audiência, só falta a sua mensagem, basta enviar para o número 998542857 que a gente lê aqui ao vivo. Doutora Daniele e doutora Viviane, muita gente aqui parabenizando as duas pela grande audiência e esclarecimento que a gente está fazendo no programa de hoje. E doutora Viviane, a pergunta que não quer calar é a responsabilidade, né? Que a gente está vendo aqui sobre a questão, o que acontece com o paciente que precisa de home care, mesmo não constando do contrato. Então explica aí o que é o home care, que muita gente às vezes não sabe desse direito, e se não consta no contrato do plano de saúde. A pessoa precisa se cuidar, mas não pode ficar no hospital. O que é que acontece? A pessoa vai morrer? Bom, o home care, né, nada mais nada menos de uma forma simples, a continuidade, o tratamento na residência do paciente, né? A gente viu muitos casos acontecendo agora em razão da pandemia, o risco de uma infecção, né, de uma contaminação, mas alguns pacientes específicos, por exemplo, com Alzheimer ou que teve um AVC, que teve ali o atendimento necessário inicial no hospital, existe a necessidade e a continuidade desse tratamento domiciliar e residencial.
E aí o que acontece? A gente vai se esbarrar no rol da ANS. Né? Não existe previsão legal dentro do rol da ANS do atendimento domiciliar. Contudo, a gente sabe que o rol ele é só um exemplo. Né? Ele não é um rol taxativo. E aí as operadoras de plano de saúde, elas vão segurar nessa informação, falar, olha, a gente não tem obrigatoriedade de custear esse tratamento porque não existe previsão legal. E aí eu volto a falar naquilo que eu mencionei em alguns blocos anteriores. Na verdade, o direito ele nasce a partir do momento que o médico necessita e determina e indica aquele tratamento. Então, é importante que, para esses pacientes específicos, o médico informe a necessidade, coloque no laudo, justifique, motive, porque além da internação é necessário, às vezes, uma equipe multidisciplinar, como um nutricionista, um enfermeiro, uma cama hospitalar necessária, uma alimentação específica. Oxigênio. Um oxigênio. Então, a depender de cada caso, é necessário todo um parâmetro, né, todo um aparato, na verdade, para dar continuidade naquele tratamento. Feito isso, diante de todo esse laudo, com toda essa fundamentação, a família daquele paciente dá a entrada nessa solicitação junto ao plano de saúde. E se for surpreendido com uma negativa abusiva, cabe-se recorrer judicialmente para ter todo o tratamento custeado pelo tempo que o médico recomendar. Né? No momento que a pessoa mais precisa, chega numa fase onde ela não pode usar, realmente é muito frustrante e aí a gente tem que ser amparado da justiça para fazer valer os nossos direitos. Doutora Daniele, a gente está falando aqui só dos pacientes, mas qual é a orientação que a senhora dá aos médicos, não são poucos que assistem nosso programa, que é acusado por erro médico? O que é que a senhora orienta a esses belos profissionais que a gente precisa e faz uma homenagem a eles, que realmente são importantíssimos profissionais na nossa vida? Vamos lá, doutores. Quando a gente fala em erro médico, uma acusação por erro médico que afronta a sua ética, que afronta a sua prática médica, isso causa uma desestabilização muito grande, né? O profissional ele fica abalado, o profissional ele fica com medo do que pode acontecer depois daquela denúncia, daquele processo já judicial, na esfera judicial. Então, o que é que eu orientaria? Primeiramente, e de imediato, já procurar um profissional do âmbito jurídico, um advogado, especialista no direito médico, para que ele possa lhe orientar nas minúcias de um processo ético, de um processo judicial, porque são processos muito específicos, são brechas que existem nos prontuários, no sentido de que não são brechas fora que fogem à ética, não, mas são andamentos, são processos médicos que são executados e muitas vezes não compreendidos pelo Poder Judiciário. Então, essas demandas necessitam de um olhar de um especialista na área. Então, busque um especialista para que ele possa lhe orientar, para que ele possa tranquilizá-lo daquilo que está sendo demandado. Tem um telespectador que fala aqui que o avô dele teve um infarto, suor excessivo, dor no peito, dor no braço, e levou para a UPA lá de Valentina. E o médico receitou xarope. Depois, quando ele voltou para casa, ele tiveram que levar a urgência para outro hospital, São Luís. E o médico detectou que foi a questão realmente de um infarto. E depois levaram às pressas para a UPA de Cruz das Armas. Depois de 3 horas ele faleceu. Aí quer saber se isso é erro médico, se não é? Complementando e já respondendo essa pergunta, assim, acho que a principal situação que o médico tem que ter, principalmente o que fica muito claro nessa situação aí, é a falta do cuidado, é a questão de humanizar o atendimento. Muitas situações, e assim, é muito para nós da área, quando a gente pega um médico para fazer uma defesa médica, às vezes o processo poderia ter sido encerrado ali na denúncia mesmo, porque às vezes faltou orientação, faltou um respaldo
né, que não precisava nem chegar a um processo ético. E aí o que a gente percebe é que essa comunicação entre médico e paciente, ela é fundamental. Então, esclarecer, cuidar, orientar, porque nem sempre vai precisar chegar de fato a uma ação judicial. Então, assim, nesse caso específico, muito me parece um erro médico, mas fica difícil analisar o caso sem... Tem que analisar o caso concreto. Exatamente, é um pouco mais profundo. Mas, assim, ter esse cuidado, informar para o médico que, no caso de uma ação, ele pode... Ficando comprovado que ele não teve culpa, ele pode entrar com uma ação regresso, né? E pedir uma indenização reversa. Doutora Daniele, muito obrigado pela sua presença. Deram uma aula aqui sobre direito médico. Vou deixar a senhora com suas considerações finais. Foi uma alegria muito grande participar desse programa e agradeço o convite mais uma vez. O meu muito obrigada por estar aqui. Doutora Viriane já está virando sócia. Obrigado pela presença. Suas despedidas. Eu agradeço novamente o convite para estar aqui. O assunto é muito amplo, a gente quer falar um pouco mais, mas sempre a comunicação e a informação. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Mas você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre um assunto importantíssimo: as novas modalidades de investimentos financeiros. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.